Cautela. Essa é a ordem do Ministério da Agricultura sobre a crise Irã-Estados Unidos. O Brasil exporta principalmente milho e carne para os iranianos. Vamos até Brasília, agora começando esta edição do Bom Dia Produtor, saber o que é destaque na capital federal no dia de hoje. Bom dia, Saulo Lopes. Os possíveis impactos da crise entre Irã e Estados Unidos nas exportações brasileiras devem ser acompanhados com cautela. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está muito cedo ainda e é um momento tenso para todo mundo. O Brasil é o maior exportador de milho para o Irã. As vendas somam US$ 1 bilhão, correspondente à metade da balança comercial entre os dois países. A ministra reconhece que há uma apreensão em virtude do cenário internacional entre os agricultores brasileiros que exportam ainda soja, farelo, carne bovina, açúcar, entre os principais produtos. Do Ministério das Relações Exteriores de Brasília, Saulo Lopes. Bom, você vai acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje as informações com Marina Zaia. Olá a todos, hoje vamos falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Em São Paulo, o preço do boi gordo cedeu após a estabilidade registrada desde o dia 12 de dezembro do ano passado. A retração foi de 0,5% na comparação diária. E atualmente a arroba está cotada em R$ 199,00 à vista livre de fundo rural. Mas vale destacar que a oferta de compra de até R$ 5,00 abaixo dessa referência, mas com volume baixo de negócio. Na comparação dia a dia, considerando todas as praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria, a cotação do boi gordo caiu 0,3% em média. E aumentando um pouco o horizonte dessa análise, ao longo da semana, a queda na média de todas as praças foi de 0,7%, também considerando o preço à vista. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu sou Marina Zaia, médica veterinária e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Muito obrigada a todos e até a próxima. Bom, vamos dar aquele tradicional giro que a gente dá todas as manhãs, mostrando preços para você em todas as regiões do país. Lembro sempre que esses números são apurados pela Scott Consultoria e que esses preços são para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Bom, já está na minha tela aqui para você acompanhar aí em casa os valores da região sudeste, com destaque aí para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste, nós tivemos quedas de R$1 em Barretos e Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, e também queda de R$1 no Rio de Janeiro. Tivemos também alta de R$1 no Espírito Santo e aqui você já vê a região sul, onde os preços seguem em estabilidade, não houve alterações de preço nessa região. Na região centro-oeste, primeira tela entrando já aí no seu televisor, que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul, nós tivemos alta de R$2 no sul de Goiás, queda de R$1 em Campo Grande, aqui na capital do Mato Grosso do Sul, e queda de R$3 em Três Lagoas, no interior do estado. Na segunda tela do centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso, queda de R$1,50 em Cuiabá, na capital do estado. Vamos agora para o nordeste, que mostra aí uma queda de R$3 no sul da Bahia. E a gente encerra o nosso giro pela região norte, que apresenta queda de R$6 em Redenção, queda de R$2 em Marabá, no Pará, e quedas de R$1 no sul e no norte do Tocantins. Bom, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sancionou na quinta-feira passada, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o novo Código Ambiental, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa na primeira quinzena de dezembro passado. A repórter Annelise Nicolodi acompanhou e tem as informações. A nova lei, aprovada pelos deputados, moderniza a norma anterior e propõe proteção mais efetiva ao ambiente, embasamento técnico, segurança jurídica e maior participação da sociedade, além de um alinhamento com a legislação federal. Ninguém quer crescer, nós não queremos e o Estado não permite desenvolvimento à custa da degradação ambiental. Agora é importante compreender que o conceito de sustentabilidade não é simplesmente manter intocada a natureza, mas sim administrar e utilizar os recursos naturais de forma responsável com as futuras gerações. E por isso nós precisamos conciliar desenvolvimento com a proteção ambiental. Proteger e desenvolver para proteger o nosso Estado. O novo Código Ambiental acelerará sim processos de licenciamento, mas com a mesma responsabilidade com a proteção ambiental, com a fiscalização e a atuação firme do governo do Estado para coibir, né, as más ações, as ações negativas em relação ao meio ambiente. O que a gente insiste é que se nós
simplesmente trancamos o desenvolvimento, a pobreza, né, que daí decorre da falta de desenvolvimento, acaba sendo um fator de degradação ambiental, na medida em que a pobreza faz com que faltem recursos para investimento na mitigação da própria existência humana no território. A existência de milhares de pessoas, a coletividade no mesmo território tem um impacto na natureza e demanda investimento em saneamento, infraestrutura para garantir a correta destinação de resíduos, de esgotamento sanitário, e que, se não houver recursos para esses investimentos, é extremamente danosa a própria existência humana. Então, desenvolver para gerar recursos que ajudam a investir na própria proteção ambiental, além de não permitir que, com a falta de desenvolvimento, com a falta de empregos, você tenha população marginalizada, vivendo em locais sensíveis do ponto ambiental e assim também degradando o meio ambiente. Então, estamos satisfeitos, os deputados fizeram um belo trabalho, colaboraram nesse processo de discussão, construíram soluções, encaminharam uma legislação moderna, atual, que vai ajudar o Rio Grande do Sul a se posicionar nacionalmente como uma referência em termos de atender empreendedores e proteger o meio ambiente. A legislação tinha sido aprovada na primeira quinzena de dezembro do ano passado, com 37 votos favoráveis e 11 contrários. A favor da lei, entidades como a Farsul defendiam a proposta como uma forma de o Rio Grande do Sul passar a ter menos burocracia para atrair investimentos sem perder o foco na preservação do meio ambiente. Já grupos contrários, formados por entidades ambientalistas e de pesquisa, contestavam a iniciativa por ela não ter sido discutida amplamente com a sociedade gaúcha. O texto foi sancionado na íntegra e sem vetos. O código é a busca do equilíbrio. Ele é um ponto equidistante entre ambos os lados que gostariam que se fosse um pouquinho mais para um lado ou um pouquinho mais para o outro. Posso dizer isso, posso trazer alguns elementos de efetiva proteção, maior alcance de proteção do que o código anterior. As multas que eram aplicadas pelo órgão ambiental, elas não eram atualizadas monetariamente. Então, uma multa aplicada 10 anos atrás, o valor a ser pago pelo infrator 10 anos depois, ele era o mesmo sem correção alguma, porque não havia previsão na legislação. Outra forma também é questões de conceitos que não estavam previstos, o próprio Bioma Pampa não estava previsto. Então, quer dizer, uma série de elementos, ampliou-se o número de agravantes para infrações ambientais, ampliou-se o número de infrações, então isso tudo vem em prol de proteção ao meio ambiente. Agora, a proteção ambiental, ela não vem, assim como o fomento ao empreendedorismo, ele não vem por si só pela letra da lei, ele vem pela ação do Poder Executivo, a ação de políticas públicas. E essas políticas públicas que a gente vai se debruçar, já estamos debruçando em 2019, a partir de 2020 queremos intensificar a questão de reintrodução de espécies, o trabalho de pró-espécies, o trabalho que tem sido feito pelo nosso Departamento de Biodiversidade para efetivamente termos uma proteção ambiental aqui no nosso estado, sendo efetiva e eficaz. Bom, produtores de Sorriso, no Mato Grosso, que plantaram soja precoce e em áreas de pivô irrigado, já estão colhendo a sua produção. Vamos acompanhar as informações com o repórter Valdir Pacheco. A colheita da safra de soja 2019-2020 já chega a 5% aqui em Sorriso, na capital nacional do agronegócio. Quem vai nos falar melhor agora sobre o andamento desse início da colheita é o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural. E aí, Tiago, os produtores que plantaram variedades precoce, que pretendem fazer a segunda safra de algodão, são esses que estão arrancando na frente? A grande maioria do que está colhendo agora são os que plantaram os materiais precoces, esmeram uma safrinha de algodão, e em especial os irrigantes também, que vão plantar uma segunda safra de milho. Certo. Pode considerar essa safra uma safra normal? Correu tudo bem no desenvolvimento dela? Como é que foi? Olha, até agora estamos contentos. Tem alguns problemas pontuais em relação à mosca branca, umas doenças aí, cercóspora, antracnose, que atingiram umas regiões mais pontuais. Mas acreditamos que vai ser uma safra boa aí, oxalá o produtor consiga colher, tirar a safra do campo, né? As estradas, estamos tentando reportar à prefeitura a manutenção, e que o produtor tenha sucesso na colheita.
Esse período agora de chuva é um período muito crítico, né? E o risco da ferrugem asiática é iminente. Com certeza, a gente sabe, ainda mais agora que tem vários produtores já dessecando, e a gente sabe que teve um intervalo no começo do plantio que ficou uns dias parado devido à falta de chuva. Nota-se que tem materiais já no campo um pouco mais tardio, tem que ter um controle e uma atenção especial a esses materiais, em especial a ferrugem asiática e a mosca branca e percevejo. Certo. A segunda safra de milho está com uma boa expectativa, está deixando de ser a safrinha, né? Está passando a ser uma safra cheia pela demanda agora do milho aqui na região, com mais uma indústria se instalando aqui em Sorriso, né? Essas indústrias mudaram o patamar do milho na nossa região. Estamos na iminência do produtor investir mais na cultura, produzir mais, tendo em vista que o clima nosso é favorável. A gente sabe que plantando até dia 15, 20 de fevereiro, consegue uma resposta positiva dos híbridos que estão no mercado, então o produtor está com intenção de investir na cultura. O preço do milho hoje no mercado futuro? Hoje está girando em torno de R$24 a R$25. É um preço atrativo para o produtor, a gente espera que aumente devido à escassez de milho que tem, em especial na região sul, as secas que estão ocorrendo. E vamos aguardar, né? Vamos primeiro colher a soja, tentar tirar da roça e daí sim plantar uma segunda safra bem caprichada para ter uma produtividade adequada. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Lucratividade e resultado é o objetivo principal para todo pecuarista e para você que está planejando a estação de monta desse ano. Fique com o recado da nossa parceira Cemex. A estação de monta 2019-20 já começou e a Cemex está recheada de novidades para agregar mais lucratividade e resultados para a sua propriedade. Um exemplo é a bateria de touros Nelore, que vem sendo muito utilizada na reposição de fêmeas super precoce. E você, está na dúvida sobre o que usar nesta estação? Contate já a nossa equipe e conheça todos os benefícios de ter a melhor taxa de prenhez do mercado. Hora do nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de lembrar você também que já está aqui na sua tela o 998631001, que é o WhatsApp para você participar em tempo real com a gente aqui. Mande a sua sugestão, crítica, dúvida, alguma coisa que você gostaria de ver abordada aqui no programa. A gente vai encaminhar para a nossa produção e vai dar um jeito de te atender, tá? Então não deixe de participar com a gente. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a falta de chuva, que prejudicou muito a produção leiteira no Rio Grande do Sul. Parece que, graças a Deus, já houve alguma chuva lá, já caiu alguma chuva lá no Rio Grande do Sul, mas você vai ver como a estiagem prolongada provocou impactos diretos na produção de leite. Fica por aí, eu volto já! Bom, estamos de volta e a cada dia os prejuízos da falta de chuva no Rio Grande do Sul só aumentam. O problema atinge principalmente os pequenos agricultores. Alguns já pensam em desistir da atividade se as previsões climáticas não mudarem nos próximos dias. Vamos acompanhar informações com a Annelise Nicolodi. Com uma propriedade de 19 hectares no interior do Rio Grande do Sul, Rafael e a família lutam para vencer a estiagem. A terra seca revela o drama de quem há um mês não vê chuva. Para nós é bem desagradável, Annelise. As chuvas começaram a diminuir a intensidade desde outubro, né, novembro, praticamente foi bem complicado, dezembro também, tendo chuvas pancadas que não foi suficiente para conseguir dar conta das culturas desenvolver. A estiagem atinge principalmente o pequeno produtor. As pastagens de verão praticamente secaram. O milho para silagem é de baixa qualidade e já falta água para os animais beberem. Rafael está com 20 vacas em lactação, mas a produção por animal, que era de 28 litros por dia, caiu para 12. Tudo porque a reserva de alimento está terminando. Eu tinha reservas, né, com um pequeno produtor do inverno, de pré-secado, feno e também silagem de azevém. E com a implantação das culturas de verão, milho e sorgo, que era para pastagem de verão, através da seca não teve um desenvolvimento bom e também levando elas agora à morte, né, e nós tivemos que usar essas reservas. Nossa situação é desesperadora, nós não temos muito o que fazer, porque
A água também diminuiu. Nossas nascentes também foi surpreendente nos últimos dias, a quantia que diminuíram ao ponto da gente cavar com uma pá para tentar fazer minar água e não conseguimos. Pedi socorro para a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, né? Essa semana eles enviaram uma retroescavadeira para tentar puxar as águas do meio dos açudes que ainda restaram, né? Para conseguir dar para os animais. Mas infelizmente a água de um dos maiores reservatórios ela está imprópria, né? Por tanto tempo parada, não tem como administrar para os animais. Aí tentamos numas nascentes próximas aqui para tentar juntar água e até deu um problema na retro, estamos esperando a retro chegar para dar continuidade nos serviços. Tudo isso, Rafael, acaba impactando na produção de leite. As vacas reduziram muito essa produção? Olha, infelizmente, Anelise, a nossa situação está desesperadora. Nós já perdemos mais de 50% da produção. Nós chegamos a entregar 1.200 litros, hoje nós temos já com chegando aos 600 litros de leite. Para nós o impacto é muito grande. Nós temos as vacas que conseguiram ainda continuar aí com a média de 12 litros persistindo, nós temos com elas aqui, estamos lactando, né? Estamos em lactação, estamos ordenhando. Aí tem mais alguns animais que estavam com pouco, não deu para a gente continuar, a gente teve que antecipar a secagem delas, porque a gente também não tem condições financeiras de mantê-las no coxo com pouca produção. O produtor de leite tem recorrido aos vizinhos para dar o que beber aos animais. Esse reservatório é a única água disponível no momento. Hoje nós estamos puxando água com uma carreta, né? Puxando para os animais, aí uma carreta de 2 rodas com um trator e estamos disponibilizando, tirando essa água de açudes próximos de vizinhos que ainda tem uma água com boa qualidade para poder servir para os animais. Em todo o Rio Grande do Sul, a estiagem atinge principalmente a produção de leite e milho. Mas se os dias secos persistirem, perdas devem ser registradas também nas lavouras de soja. Segundo o governo do estado, 14 municípios decretaram situação de emergência até agora, mas esse número pode aumentar nos próximos dias. Por enquanto, nenhum pedido foi homologado, o que é essencial para receber ajuda dos órgãos públicos. O que tu pretende fazer nos próximos dias se não chover? Olha, é com muita tristeza, sabe? Porque há anos eu venho lutando para continuar, mas até que tive forças para conseguir dar continuidade, eu até dei. Mas agora com essa safra comprometida, pastagem, milho perdido, usando as reservas que nós ainda tinha, sinceramente a dor é muito grande porque acho que também vou ter que abandonar a atividade, porque a gente vem buscando há tempo, né, que o governo abra o olho, assim, dê uma atenção para a cadeia produtiva, mas os resultados, eles parecem não surgir. É difícil. Eu tenho 2 filhos, eu e a minha esposa, a gente trabalha com a atividade e tu gostaria de deixar a sucessão para eles, que eles estudassem, que eles se formassem, ou técnico, ou veterinário, ou agrônomo, para continuar aqui no campo. E deixar a sucessão, né, das vacas aí para eles, eles gostam, mas infelizmente a gente não está conseguindo, né, realizar esse futuro sonho, porque parece que cada dia que passa, assim, a situação ela mostra que tu vai ter que ser obrigado a abandonar. É muito difícil. Bom, agora você vai conferir uma tecnologia oferecida pela CSJ, uma grande parceira aqui do SPA, que é a mini fábrica de ração, que pode incrementar muito a sua produção. Confira aí. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelado. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro.
As exportações brasileiras de carne bovina in natura industrializada ficaram acima de 1.800.000 toneladas em 2019, um recorde segundo dados da SECEX. Vamos acompanhar mais detalhes com o repórter Vinícius Souza. Esse resultado esteve atrelado especialmente à forte demanda chinesa por proteína animal. O país asiático, junto com Hong Kong, foram os principais destinos da carne bovina brasileira, correspondendo por quase a metade de todo o volume enviado pelo país ao mercado internacional. Segundo dados da SECEX, em 2019, China e Hong Kong juntos foram o destino de 45,31% do total de carne bovina exportados pelo Brasil, contra 43,69% no ano de 2018. No caso da receita, os demandantes asiáticos corresponderam por 49,86% do montante total recebido por frigoríficos brasileiros, contra pouco mais de 44% em 2018. Em termos absolutos, China e Hong Kong adquiriram 822 mil toneladas de carne brasileira, despendendo mais de 3 bilhões de dólares. Ainda conforme a SECEX, as exportações brasileiras, especialmente à China, devem seguir aquecidas, ao menos neste primeiro semestre, além do alto patamar do dólar, que tende a deixar a carne brasileira competitiva no mercado internacional. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. As vendas externas do agronegócio somaram 96 bilhões e 800 milhões de dólares em 2019, representando 43,2% do total exportado pelo Brasil, segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA. Em 2018, a participação do agronegócio nas exportações totais do país era de 42,3%. Essa alta se deve principalmente ao crescimento dos envios de milho, com mais de 88% na comparação com o ano passado, que teve uma safra recorde na temporada 2018-2019. Para comentar sobre esse crescimento no nosso agronegócio, está com a gente aqui no estúdio o analista de agronegócio, João Pedro Cutidias. Bom dia, João. Bom dia. A economia brasileira, você tem um setor que funciona e o setor de vocês aí, que trabalham no campo. Realmente, quando você vê o complexo soja, por exemplo, representar 33 bilhões de dólares num ano de exportações, grãos e farelo e óleo, isso mostra a pujança do nosso setor, do setor do agronegócio brasileiro. Nós temos uma tela, eu pediria para colocar a tela para a gente fazer uma avaliação dos números que tem. O complexo carnes, a produção de milho deu 100 milhões de toneladas, primeira e segunda safra. Exportamos 43 milhões, mais o consumo que nós temos de 65, foi toda a produção, mais o estoque de passagem. Então o milho realmente, nós estamos limpando os armazéns agora. Há uma expectativa da primeira safra ajudar a suprir esse primeiro trimestre, já que a segunda safra vai estar disponível só a partir de julho e agosto. Tem outra tela, vamos mostrar outra tela que tem aí. Esse é o valor do milho, né, que 7,34, já falamos sobre ele, vamos passar para outra. Bom, o complexo carne, você teve um boom de exportação em função da questão da China. A China, nós sempre falávamos aqui no canal do Boi que quando a China habilitasse mais frigoríficos para poder atendê-lo ao mercado chinês, nós teríamos um boom nas exportações. E o que aconteceu, especialmente com carne bovina. A China precisa de carne, o Brasil já hoje tem 35 frigoríficos habilitados, e não é só um grupo, não é só de um grupo, sim, vários. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem 3 frigoríficos que não fazem parte de nenhum dos 3 grandes grupos de frigoríficos do Brasil. Ou seja, ele democratizou o acesso. Simultaneamente a isso, também se aumentou a exportação de carne suína e frango. Agora, quando você olha daqui para frente, vamos lá, mas e daí? 2020, 2021, como é que fica? Você tem 2 anos muito bons, há uma expectativa no mercado internacional que seja muito bom. A FAO divulgou um trabalho agora prevendo que o Brasil poderia aumentar a produção de carne bovina em 1.200.000 toneladas para atender esse mercado nos próximos 3 anos. E 1.600.000 de carne de frango e mais 700.000 de carne suína. Então o Brasil tem, além desse um ano que foi muito positivo nas exportações brasileiras, ele tem uma expectativa nos próximos 3 anos de aumentar a produção interna para atender isso aí. Simultaneamente a isso, você vê
pela primeira vez, o Brasil falando em crescer em 2020 3% do PIB. 3% do PIB, isso representará um aumento de emprego, um aumento de renda, consequentemente um aumento de consumo. Então você vai ter um cenário muito bom. Você tem mercado interno brasileiro, que na maior parte das vezes responde por 75% a 80% da produção total de carne, e uma expectativa de exportação boa, especialmente para o mercado chinês. Possivelmente, a China deverá habilitar mais frigoríficos agora, nesse primeiro semestre. E além disso, o Brasil tem mercados novos que nós estamos chegando, como o caso da Indonésia, que é um grande mercado. A Indonésia é um país que tem 350 milhões de habitantes, é um país que está crescendo a economia, com taxas, não taxa chinesa, mas de 4,5%, 5% ao ano, que é um excelente número, e, consequentemente, melhorando a renda, aumenta o consumo. Então, hoje, as exportações no Brasil é um campo bom, nós estamos com um câmbio acima de R$4, um câmbio que remunera a indústria, consequentemente, pode remunerar melhor o produtor rural brasileiro. Então, esse quadro dos 10 principais produtos que o Brasil exportou, 8 são do setor rural. Apenas 2 não são, petróleo e minério de ferro. O resto vem tudo do campo. É soja, o complexo carne, bovina, frango e suína. A questão do milho, o milho foi uma surpresa, nós chegamos a 7 bilhões e 340 milhões de dólares em milho. O Brasil, há anos atrás, questão de 20, 25 anos atrás, era importador de milho, agora é o segundo maior exportador, chegando junto do principal exportador, que é os Estados Unidos. E o nosso milho, ele tem uma vantagem, a qualidade dele é muito melhor que a qualidade do milho americano. Países como o Japão, que são extremamente rigorosos na compra de produtos para alimentação humana e animal, colocam o nosso milho melhor, num padrão maior do que os Estados Unidos. Então, o que acontece? O que nós precisamos fazer? O que o senhor e a senhora precisam fazer? Nós precisamos de usar tecnologia, isso é básico, nós temos que aumentar a produtividade. Frango, suíno, nós estamos muito bem, obrigado. A soja está melhorando ano após ano a questão da produtividade. O milho, o Brasil planta na segunda safra, aproveitando a janela que se dá quando se colhe a soja ainda no primeiro bimestre do ano. Mato Grosso agora, semana que vem, já começa um boom na colheita de soja e simultaneamente a isso vem as máquinas plantando milho, que é o maior produtor de milho do Brasil. Você vê a carne bovina, nós precisamos dar um pouco mais, a média brasileira é muito baixa. Nós temos uma disparidade entre produtores no Brasil. Nós temos produtores que produzem 18 arroba por hectare e tem produtores que produzem 2 arroba por hectare. Nós temos que diminuir essa defasagem. Esses 150 milhões de hectares, cujos 75 milhões estão em degradação, nós temos que dar um basta nisso. O senhor e a senhora precisam achar caminhos. Eu sei que é difícil, não é fácil não, mas começar o processo. Eu tenho 200 hectares, está tudo degradado, sujo, pasto ruim e tal. Eu começo com o que eu puder, 10, 15 hectares, eu vou fazer calcário, botar calcário, vou fazer adubação, vou pegar um financiamento para fazer isso aí e usar isso aí, essa área menor, para produzir aqueles animais que você possa ter renda a curto prazo. Consequentemente, no próximo ano, faz mais 20. Se você dar um start no processo, começar o processo, você vai ter condições. Por quê? Porque essa carne que vai ser paga um preço melhor, especialmente no caso da carne bovina, é aquela carne de animal novo, bem acabado, menos de 30 meses, com até 4 dentes definitivo. Ou seja, é um animal que você precisa ter condições boas na sua fazenda para produzi-lo. Caso contrário, você não vai produzi-lo. Soma isso aí, põe genética, um touro melhor, põe manejo sanitário de acordo com o controle de vermes, controle de parasitas e tudo. Faz isso que você vai ter renda. Os próximos 2 anos são anos bons. Tudo leva a crer que serão anos que vão dar rentabilidade. Graças a quê? Graças às exportações. Pela sua participação, nós vamos para mais um intervalo comercial. Já no próximo bloco, você que está precisando aí começar o seu ano com o pé direito, vou trazer a oportunidade para você depois do intervalo. É hora do De Olho na Indústria Germe Pasto, que começa hoje e vai trazer uma grande oportunidade para você que está precisando de sementes de pastagens com preços, prazos e condições extremamente diferenciadas. Fique com a gente, são 7 horas e 35 minutos, daqui a pouco eu estou de volta.
Estamos de volta e alô, produtores de soja! Hoje eu quero falar sobre o encerramento do Clube do Refúgio 2018-2019. Nesta edição, os participantes ampliaram seus conhecimentos sobre o plantio de refúgio e as boas práticas agronômicas que ajudam a proteger o potencial produtivo da lavoura e mais. Eles ganharam prêmios incríveis. Agora, na missão 3, o agricultor Adão, de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, ganhou um trator e o vendedor Cláudio, de Palotina, no Paraná, ganhou um drone. Muito obrigado a todos vocês que participaram. E para conhecer os vencedores de outras missões, acesse clubedorefugio.com.br. Bom, e a Associação Brasileira de Angus tem trabalhado junto com produtores da raça. Há algum tempo, a associação tem se empenhado com o programa de carne Angus certificada. A repórter Kylie Rodrigues é quem vai nos explicar mais sobre trazer mais informações a respeito desse assunto e também sobre esse projeto. Acompanhe aí. O programa Carne Angus certificada tem padrões mínimos de aceitação para entregar uma carne de qualidade ao consumidor final. Desta maneira, o produtor que utiliza a genética Angus recebe a mais pelo produto que produz na fazenda. Hoje a gente aceita animais fêmeas até 4 dentes, com acabamento 3 acima, então uma carcaça mediana acima de gordura. Animais inteiros, apenas com dente de leite, então é bem rígido para que esse produto seja de alta qualidade, também com acabamento mediano acima, e os castrados 2 dentes permanentes com também mediano ou uniforme de acabamento. A raça Angus teve início no nordeste da Escócia, muito utilizado no cruzamento com o gado Nelore. Atualmente, o principal objetivo é a criação para a produção de carne. Intensificando o cruzamento com o Nelore, principalmente, tendo um animal meio sangue Angus de alta qualidade, isso pode ser bom para todo mundo. Pode levar carne de qualidade ao consumidor, pode ser bom para o frigorífico, que vai ter uma margem maior, e também bom para o produtor. Então na Angus a gente preconiza que é o ganha-ganha. Todos têm que ganhar com a raça, independente se seja animais puros do sul, animais cruzados com zebuínos no centro-oeste, mas é fazer com que o produtor possa usar a genética Angus. Atualmente, a associação tem cerca de 50 técnicos capacitados espalhados pelo Brasil. Produtores interessados no projeto Carne Angus certificada podem procurar a associação ou mesmo os frigoríficos parceiros. De 2017 para 2018, a associação teve um aumento de 28% na venda de sêmen, o que comprova que o uso da genética da raça tem se destacado no mercado pecuário. Isso corresponde a cerca de 5 milhões de doses vendidas, 51% do montante das raças de corte, então é bem expressivo. Isso o programa Carne Angus vem galgando passo a passo e levando informação ao produtor. Esse ano a gente está com um projeto de estar mais perto ao produtor, de discutir dificuldades, entender quais são essas dificuldades de cada produtor, para que eles possam atingir os objetivos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Para você que quer começar o ano de 2020 com o pé direito, formando ou reformando pastagens, a gente começa a partir de agora a trazer para você mais uma excelente oportunidade de negócios através de mais uma edição do De Olho na Indústria. Bom, está chovendo, os campos estão prontos para receber a semente, você tem sementes de extrema qualidade, o que está faltando? Preço e prazo, né? Pois, meu amigo, você está no lugar certo, na hora certa, está começando aqui pelo Canal do Boi mais uma edição do De Olho na Indústria Germe Pasto. E você vem comigo agora até o estúdio da empresa que fica aqui em Campo Grande, onde já está meu amigo Éder Campos, na companhia também do Daniel Diraimo, para trazer todas as vantagens, falar para o amigo que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Produtor sobre as vantagens de participar de mais uma edição do De Olho na Indústria, né, Éder? Bom dia para você, bom dia para o Daniel, o espaço é todo de vocês.
Olá, bom dia para você, Adriano Faleiros, ou bom dia também especial para quem nos acompanha, né, pelo canal do Boi nesse momento. Bom dia, Brasil inteiro. Olha, o momento é muito oportuno para quem vai investir em formação de pasto, em reforma de pastagem, preparando, né, o seu negócio para atender a demanda mundial por carne, por proteína vermelha ou também por grãos, porque a palhada também vem das sementes de pastagens. Tá certo, está comigo aqui o Daniel Diraimo, gerente de vendas da Germipasto, para bater um papo conosco, para trazer informações e também grandes oportunidades para você. Olha, não há muito tempo nós fizemos aqui um De Olho na Indústria, grande sucesso, e o Brasil pediu, hein, mais uma vez. Será que dá para repetir a dose? E a Germipasto está de volta. Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Isso mesmo, Éder. Nós fizemos em novembro, meados de novembro, no pico da procura por semente de pastagem. Os produtores aproveitaram, tiveram a oportunidade de adquirir semente de pastagem com preço diferenciado e prazo também mais alongado em função do momento. Era aquele momento em que os preços da arroba estavam subindo, a chuva havia atrasado, mas estava começando a se normalizar. E agora o momento é um pouco diferente. Realmente é fazer, numa segunda situação também, trazer essas condições comerciais muito interessantes, porém, já esse produtor com a área pronta, quem estava aguardando chuva, já choveu, já normalizou, já está no momento de fazer a semeadura, e aquele produtor que precisa, que vai fazer a integração lavoura-pecuária, que vai produzir palha para o plantio direto, nós estamos meados de janeiro aí, daqui uns dias começa, já tem, estava vendo as matérias Sorriso, já começou a colheita nas primeiras áreas, então logo o produtor começa a fazer a colheita da soja e precisa colocar pastagem no sistema, é o momento. É o momento do produtor entrar em contato com a nossa equipe, fazer um bom negócio, escolher detalhadamente qual a melhor cultivar para o seu sistema de produção, diversas apresentações de sementes também, e com detalhe, Éder, foco especial na VDTEC. São semeadoras elétricas que vão fazer diferença na hora de implantar aí a sua forrageira, a sua pastagem, para poder garantir resultado, para poder garantir uma perfeita distribuição dessa semente, pequenas quantidades de sementes sendo bem distribuídas, de forma correta, de forma precisa, para boa formação da pastagem. Então, nesse momento, condição comercial para sementes, além de preço diferenciado, prazo também mais estendido e condição comercial nas VDTEC, na semeadora, para garantir a perfeita distribuição e formação de pastagem. E claro, né, no momento de arroba em alta e chuva, condição climática favorável para a boa formação de pastagem. Bom, além do mercado internacional, né, sinalizando mais compra do Brasil, vários países, né, pedindo que o Brasil forneça a proteína vermelha, forneça alimento. O Brasil exporta aí para mais de 150 países, né, nós temos 20 grandes compradores, né, do produto brasileiro, em especial a China, que está sinalizando maior compra, né, de carne por conta da peste suína africana lá no país e outras necessidades que o país tem, ou seja, tem um grande número de habitantes, de população muito grande e precisa comer. E o Brasil é, assim, o celeiro do mundo. Bom, vem para cá um pouquinho, só para a gente falar um pouco sobre o De Olho na Indústria. O que é o De Olho na Indústria? É uma iniciativa, né, da Germipasto com o Canal do Boi, para que a gente tenha interferências diárias na programação do Canal do Boi, de modo que a gente leve oportunidades até você, pecuarista, até você, agricultor, não só as informações técnicas, informações de mercado, mas também oportunidades financeiras. O que é isso? A Germipasto prepara uma condição especial para esse De Olho na Indústria que começa hoje. O pontapé é agora. E você pode ligar para a equipe da Germipasto, 0800 647 0050, e aproveitar as condições especiais. Tudo favorável, hein? Tudo favorável. Está chovendo? Está chovendo. Arroba do boi, está em alta? Está em alta. Produção do Brasil de soja, por exemplo. Notícia da semana passada, o Brasil já é o maior produtor de soja que Estados Unidos. Ou seja, mercado mundial sinalizando o Brasil como grande fornecedor. Grandes empresas vindo para o Brasil, em especial empresas chinesas vindo para o Brasil, porque viram o potencial do nosso país. Só que a gente não faz um país sozinho, não faz só com a indústria, faz primeiro com o setor primário, né? Faz inicialmente com o setor primário, que é o produtor rural, que é a roça, que é a fazenda, que é o campo. E aí, meu amigo, quero convidar você para aproveitar condições especiais da Germipasto, não só para as cultivares que nós colocamos aqui, desse De Olho na Indústria à sua disposição, mas também aproveitar a qualidade das sementes da Germipasto,
que é considerada uma das melhores empresas de sementes forrageiras do Brasil. Daniel. Exatamente, Éder. Esse é o grande diferencial da empresa. É importante frisar que a Germpal disponibiliza parte do estoque, ou seja, define o volume de semente para ser comercializado durante essa semana, como aconteceu em novembro. Então, teve produtor que não tinha definido, não sabia qual cultivar ia utilizar, se a área está pronta, deixou para adquirir a semente mais para o final da semana, quinta ou sexta-feira, e acabou não encontrando a cultivar desejada por conta de já ter sido comercializado todo aquele volume. Então, vale lembrar mais uma vez como funciona o de olho na indústria. Parte do volume, ou seja, a Germpal define um volume de semente para ser comercializado nessa condição. Então, para você que já sabe, já tem a cultivar definida, já tem a área definida, é o momento de entrar em contato e garantir tanto o preço quanto a condição de pagamento, além de que a qualidade da Germpasto, o diferencial que a Germpasto tem nos seus produtos, você já conhece. Semente produzida em área própria, semente totalmente controlada desde o plantio desse campo, toda a rastreabilidade, a nossa UBS em Camapuã fazendo o trabalho de garantir a melhor qualidade dessa semente para você receber aí na sua propriedade. Parceria com diversas transportadoras, isso é muito importante. Então você, produtor rural, de qualquer lugar do Brasil, pode aproveitar essa condição por conta da parceria das transportadoras. Qualquer quantidade. Pode não. Deve. Exatamente. Deve, porque é uma condição sine qua non. Sine qua non, ou seja, não há igual, tá certo? Exatamente. Olha, e o Daniel pontuou bastante aqui uma informação que eu julgo muito importante, que é extremamente fundamental, quando a empresa coloca uma certa quantidade de sementes. E outra coisa, é por um tempo, viu? É só esta semana, ou seja, então tem quantidade de sementes. Se acabar amanhã, por exemplo, já terminou o nosso de olho na indústria, né? Se terminar na quarta-feira, não tem mais para poder ofertar. Então o negócio é pegar o telefone, correr, ligar para a Germpast e garantir, né, a sua cultivar, a quantidade que você quer. Então, quantidade limitada e tempo limitado desta condição especial da Germpast. Sim, e vale lembrar, Éder, que nós fizemos em novembro, foco maior é em pecuária, porque é o momento, claro. E agora o momento já é de transição, ainda há área de pecuária a ser formada, mesmo porque a chuva atrasou esse ano, né? Realmente foram quase 60 dias aí atrasando o preparo, o produtor não tinha condição climática favorável para fazer o plantio, então tem muita gente ainda fazendo, mas já adquiriu a semente. E a partir de agora, nos meses de janeiro, fevereiro e março, o produtor está definindo as áreas de agricultura também. Então o foco nesse momento também é não só pecuária, mas agricultura. Então todo esse trabalho foi feito previamente para disponibilizar as cultivares, as apresentações de semente que vão de encontro às necessidades do produtor nesse momento. Então o produtor está assistindo e fala, mas de novo? Não, mas o foco é outro. Então aproveite, né? Entre em contato, garanta a semente tanto para pecuária, claro, mas principalmente para quem vai fazer a integração lavoura-pecuária e para quem precisa formar palha nos próximos meses. Esse é o momento. A Tainara acabou de chegar aqui agora e está dizendo o seguinte, o Brasil está ligando, quer saber quais são as condições. Vocês estão falando que tem uma condição especial e ela sinalizou para a gente aqui que já recebemos algumas ligações no 0800 647 0050 e também do 67 3389 6700. E as pessoas estão perguntando o seguinte, quais são as condições? Vocês não falaram. Vamos falar agora, então. Pensando em pecuária, Éder, a Germpal disponibiliza em até 8 pagamentos, primeira parcela para 30 dias, o que vira praticamente 9 meses para o produtor adquirir a semente. Então, só uma pequena interferência aqui. Lembrando que em condições normais são 5 a 6 vezes. De 5 a 6 vezes. Exatamente. Em condições normais. No mínimo aí 2 meses a mais, duas parcelas a mais para o produtor adquirir a semente. Que acaba se tornando 3, porque não tem entrada. Não tem nada, a primeira parcela para 30 dias. E vamos lembrar, Éder, o produtor fez o plantio, condições normais, 60, 90 dias no máximo, ele está usando a pastagem. Então já está tendo retorno, já está tendo a boa formação dessa pastagem, esse é o objetivo. E também, como eu falei, foco em pecuária, foco em agricultura e integração lavoura-pecuária, em formação de palhado, condição comercial de plano safra. Então as cultivares destinadas também e apresentações destinadas à produção de palhada, a integração lavoura-pecuária, ela vai num prazo único, ou seja, 30/4 para o produtor pagar. Ele adquire agora e só em março, final de abril, ele vai fazer o pagamento. Então é uma condição realmente diferenciada, visando o sistema de produção de cada produtor. O pecuarista, que geralmente cada 30 dias
vai fazendo seu pagamento, e o agricultor que trabalha no plano safra. Então é condição comercial diferenciada realmente, além do que nós já falamos, né? A qualidade do produto, diferencial para que o produtor tenha a melhor formação de pastagem. E se ele fizer a conta, Éder, dentro da recomendação da Germpasto, por conta do sistema de produção, por conta do controle que a Germpasto tem nos seus produtos, ele vai ter o menor custo de formação dessa pastagem e o menor custo para a formação dessa palhada. Esse é o grande objetivo. E nós vamos destacar ao longo da semana também alguns pontos, que é o seguinte: quais cultivares, quais materiais esse produtor pode utilizar para ter mais benefício do que a Rusiziense, por exemplo, pensando em formação de palhada, pensando em integração lavoura-pecuária, né? Objetivos, maior produção de massa, maior produção de raiz, que é o grande objetivo desse produtor. Ter aquela camada termorreguladora, né? Uma boa cobertura de palha no solo. Então, esse de olho na indústria, o foco é, além de pecuária, trabalhar o produtor, levar diferencial para o produtor que precisa formar palha e trabalhar a integração lavoura-pecuária, não só com sementes, mas também com as VDTECs. Então, aproveite, entre em contato, pegue o telefone, faça contato com toda a equipe. Vale lembrar que toda a equipe, todos os representantes da Germpasto têm esse diferencial. Então, você que tem aí um representante próximo à sua propriedade, próximo à sua fazenda, quer tirar todas as dúvidas e garantir a condição, é o momento. Entre em contato com ele, faça um bom negócio, que a Germpasto entrega o produto aí na sua fazenda ou na sua casa, de acordo com o volume, por conta das parcerias, em qualquer lugar do Brasil, qualquer quantidade, você pode aproveitar o De Olho na Indústria dessa semana. Com certeza. Então, não perca tempo, aproveite o quanto antes e entre em contato. Com certeza. Olha, tudo em 8 vezes, porque nós temos 16 cultivares, é isso? 16 cultivares. Todas estão na mesma condição? Todas na mesma condição. Todas na mesma condição. VDTEC também? Também. Na verdade, VDTEC em até 6 vezes. Até 6 vezes. Exatamente. Até 6 vezes. Normalmente até 4, mas dessa vez até 6 vezes. Preço, tá né? E preço. Pega o telefone e liga agora. Aí você deve estar perguntando o seguinte: como que a Germpasto consegue fazer condição especial? Fácil responder essa, viu? Isso é a mesma coisa que tirar pirulito da boca de criança. Por quê? Porque a Germpasto ela tem campos próprios de produção. Isso facilita, claro, que na comercialização das sementes, muito, porque o campo de produção ou os campos de produção são da Germpasto. Outro fator importante de ter campo próprio de produção é o fato do controle técnico desses campos, é a qualidade das sementes. E aí nós colocamos para você apresentações diferentes, a graftada, a convencional e a select. E nós vamos agora acompanhar entrevista que a Tainara fez com o Alfredo Okumoto, que é o nosso... responsável técnico. Eu ia falar diretor técnico. Responsável técnico pelos campos de produção da Germpasto, tá certo? A Tainara foi lá em Camapuã, conversou com o Alfredo e ele fala justamente sobre esse trabalho que a Germpasto tem, que ele é contínuo, né, quando fala em qualidade das pastagens. Por quê? Porque o acompanhamento agronômico é muito importante. Vamos ver? Vamos lá. Assista aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui direto da matriz da Germpasto em Camapuã, no Mato Grosso do Sul, para trazer um assunto muito importante, que são os campos de produção da empresa da Germpasto, que é uma celeira aí no segmento de sementes do Brasil. E ao meu lado está aqui o Alfredo, que é o responsável técnico dessa área, né, Alfredo, que cuida dessa questão dos cultivares, das sementes, né, da importância de estar presente ali, acompanhando todo esse processo, né? Isso aí, Tainara, amigos produtores rurais. O meu serviço é fazer a vistoria nos campos de produção de semente, né? Então, assim, desde o plantio até a colheita, a gente tem essa responsabilidade aí de levar a melhor semente para o produtor rural. E vale lembrar que a Germpasto surgiu justamente com essa necessidade de já ter o seu próprio campo para poder cultivar e produzir as suas próprias sementes, né? É um diferencial da empresa, né? Isso, Tainara. A Germpasto, ela nasceu de produtores de sementes forrageiras, né? Então, assim, eles já tinham a produção, que é a parte mais difícil hoje no mercado aí, você produzir semente. E hoje a Germpasto consegue produzir a semente, embalar, comercializar, entregar para todo o Brasil e América. E por que isso a gente pode dizer que dá mais segurança para o produtor? Na prática, o que isso muda para ele, traz essa confiança, essa segurança na hora de fechar o negócio?
Essa segurança, Tainara, já vem de anos, a gente tem um programa aí que começa a vender as sementes mais cedo, né? Antes até mesmo da colheita, e a segurança que a gente passa é o produto que a gente tem em casa, né? Então a gente faz uma avaliação aí a cada 15 dias, né? Junto com os proprietários da empresa, passando o posicionamento de como andam os campos de produção. Se vai produzir bem, normal, ou vai ter uma quebra de produção, ou vai ter uma super safra. Então, baseado nesses relatórios, a gente disponibiliza a semente para venda futura. Então, por isso que quando a GM Pasto fala que vai entregar, que tem uma demanda, que tem um lote pronto para entregar para o produtor, pode confiar, pode acreditar, porque já foi feito um estudo por trás, que é o seu trabalho, né? Para poder dar essa segurança para ele. Isso, e a segurança, além de ter o produto em casa, é um produto de qualidade, né? Então a gente vem acompanhando, a gente está dia a dia no campo, então a gente consegue passar um posicionamento com 100% de certeza de que a gente vai ter esse produto para poder entregar. E já que você faz essa análise, né, Alfredo, a gente sabe que a mudança climática tem mudado, né, constantemente, está muito agressiva, pouca chuva, muita seca, calor. Enfim, tem uma perspectiva aí futura de como está isso e qual que é a segurança de quem consome, quem compra, fecha o negócio aqui com a gente, vai ter na hora de adquirir um produto? Então, Tainara, a gente está no início dos plantios aí, caminhando para metade das áreas plantadas já. Então, assim, esse ano está sendo um ano atípico, então, assim, as chuvas têm atrasado mais, são pouquíssimas chuvas que caiu até agora, então, assim, o que posso te adiantar aí, que as variedades mais precoces de produção aí, laneiro, decumbens, até a própria Piatã aí, pode sofrer uma queda de produção. Falando-se isso já agora, que é a realidade, né? Estamos aí com mais de 30 dias aí praticamente de atraso nas chuvas, né? E isso implica, né, nessa questão da produção, do cultivo e tudo mais, né? Mas a gente tem também uma segurança para passar para o produtor, que é a variedade que a GM Pasto trabalha de cultivares, né? Que tem campos pronto para receber todos os cultivares, são 14, se eu não me engano, né? Isso, Tainara. A gente possui um portfólio bem grande de variedade de semente, né? Hoje a gente produz aí todas as sementes de braquiária e de pânicos, né? E assim, cada fazenda está destinado a um tipo de produção de semente, né? O cuidado que a gente tem é sempre fazer o campo de certa variedade em cima dele. Hoje a gente faz um rodízio de plantio. Então, um ano se planta soja, que é uma leguminosa, e outro ano planta-se o capim. Então, a gente sempre faz essa alternância. Um ano uma leguminosa, outro ano uma gramínea. Uma para limpar as áreas, né? Questão de controle de mato, de ervas invasoras e o controle de praga, né? Quebrar o ciclo de pragas, né? E assim, então, sempre que a gente planta marandu num campo, vamos usar o marandu aí, que é o carro-chefe hoje da empresa, aquele campo sempre vai ser marandu. Então, assim, a gente nunca troca por outra variedade, por outra espécie. Independente se o preço estiver melhor ou pior, ou se estiver necessitando mais ou menos, sempre vai ser essa cultivar. Porque assim, a gente sabe que no campo é muito difícil a gente fazer esse controle, porque são variedades... O solo também, cada uma tem uma característica, né? São solos e assim, são gramíneas, né? Então hoje não existe um herbicida que você aplica de gramínea em cima de gramínea, que vai controlar uma determinada espécie e não a outra, né? Então assim, é um trabalho que a gente faz para não ter esse tipo de mistura no campo, né? A gente também faz aqui dentro da GM Pasto um estudo, uma avaliação nos laboratórios. Você trouxe aqui algumas espécies, vamos dizer, umas apresentações, né, das sementes? Isso, são as apresentações que a empresa comercializa hoje, né? Essa então, aqui, a sua mão é qual? Mostra ali pra gente. Aqui a gente temos a apresentação de um pânico grafitado. Também de pânico ela é de menor tamanho, né? Então, assim, a gente tem um trabalho que já vem desde os campos, e aqui na indústria, aqui o nosso colega Thiago Barreto, que termina a semente para poder entregar ao produtor rural. Então, ele tem todo esse capricho aqui de estar levando essa semente de qualidade para sua propriedade. As sementes grafitadas, Tainara, a gente tem recomendado muito para a integração agricultura-pecuária. Então, assim, a gente recomenda uma quantidade menor de semente, né?
por hectare, para o produtor poder usar lá. Esse daqui é um modelo de grafitada do gênero das braquiárias, né? Então, por isso que ela é mais graúda. É uma característica das plantas, né? Da braquiária, gerar uma semente de maior tamanho. Aqui também temos a outra apresentação, né? Que seria a Select. Também mais graúda. Mais graúda. Essa daqui, ela passa por todos os processos possíveis dentro da indústria, né? Então, semente chega aí, a gente ergue ela para alta pureza, tira semente por tamanho, que é na peneira, né? Por peso, que é no ar, por densidade, que é numa mesa densimétrica, e, por último, numa seletora, que separa sementes por cor. Então, assim, ela sofre todos os processos, né? Tem que ser bem detalhado e seguir a risca para poder ter um produto de qualidade. A Select, o pessoal tem usado mais para pecuária, né? Então, você joga uma quantidade um pouco maior para poder formar o seu pasto, né? E assim, mas isso independe, não é uma regra. Tem gente que está levando grafitada também para fazer pasto, para usar para pecuária, né? Legal, nessa conversa do Alfredo Okumoto com a Tainara Andrade, e dessa conversa a gente tira alguns aprendizados. Primeiro, né, que qualidade de semente está ligada diretamente à qualidade do pasto e aí, consequentemente, a qualidade da engorda dos seus animais, tá certo? Porque um pasto mal formado, um pasto que você forma e que tem manchas, que tem falhas, com certeza é maior falta de alimento aí na sua fazenda. E a gente sabe que a pecuária brasileira, ela é baseada no pasto. O boi precisa de pastar. Confinamento é uma realidade? É uma realidade. Tá certo, mas ainda só 5, 6, 7% aí do Brasil está confinando. Mesmo porque também os custos de confinamento, eles não são, talvez, muito atrativos para o pecuarista. E o pasto ainda, né, é o que dá mais segurança, né, para quem está alimentando o gado. Então, portanto, pastagem no Brasil, um país continental como o Brasil, extenso, com pastagens extensivas, o importante é o produtor estar sempre preocupado com o pasto. Eu me lembro, eu estou vendo imagens aí da Embrapa Gado de Corte, que é a nossa segurança aqui, é quem dá o aval para a pecuária brasileira. Eu estou lembrando do Armindo Kicho, né, nosso grande amigo Armindo Kicho, né, que se foi no ano passado, mas assim, as lições que nós aprendemos com ele. Pasto também é uma cultura e por isso o produtor tem que cuidar bem dele. Sim, tem que ser tratada como uma cultura. O confinamento é uma ferramenta para terminar os animais, né? Para o produtor conseguir finalizar, antecipar o abate, conseguir colocar carcaça, mas toda a base, né, das vacas, a recria, o início do trabalho e até, claro, muitos produtores terminam esses animais, é pastagem. E a gente, como você falou, Éder, nós temos área, nós temos clima favorável, nós temos solo favorável para esse sistema de produção e por isso que o Brasil vem crescendo e entregando carne de qualidade, né? É claro que um animal todo produzido em confinamento, sabor, maciez, todos esses pontos aí são mudados. Então a importância da pastagem é muito grande. E como você falou, a boa formação da pastagem é fundamental. Não existe reforma de um pasto que o produtor implantou, parte formou, parte não formou, ele vai ser dessa forma até o final da sua utilização. Então é muito importante o produtor, seguindo as recomendações técnicas, né, de um bom preparo, plantio na hora certa, a boa regulagem da semeadora e principalmente o uso de semente de boa qualidade para ter essa formação homogênea, uniforme, para que ele consiga extrair o máximo daquela pastagem. Por quê? Parte formando, parte não formando, não consegue fazer um bom manejo, essa área vai sujar, ele vai ter problemas para ajustar essa pastagem. Então, é fundamental que o produtor utilize produto de qualidade. E nós estamos falando de um insumo que representa menos de 10% do custo total da formação da pastagem. Então, é um insumo muito barato, que representa pouco, porém, ele define 100% da formação. Uma pastagem ou uma semente de baixa qualidade não vai expressar o potencial, não vai
ter uma boa formação da pastagem. Então, não adianta usar um bom calcário, um bom adubo, plantar na hora certa, regular bem a semeadora, fazer a incorporação da pastagem que não vai formar. Além da questão, eu acho que já foi superado, que é o produtor utilizar semente com praga, semente suja, que vem a trazer, além de não formar, traz outros prejuízos, que é a incidência de plantas invasoras, que aí o produtor ainda tem o custo com herbicidas, né? Então, a necessidade de o produtor utilizar semente de boa qualidade para uma boa formação da área, a entrada antecipada dos animais é fundamental. E é isso que nós estamos colocando à disposição. Além do que, o produtor, com toda essa tecnologia, vai conseguir formar o pasto mais barato. Esse é o grande ponto. E ainda nessa semana é fantástico. Fantástico isso. Tudo em 8 vezes, todas as cultivares em 8 vezes. O negócio é pegar o telefone e ligar agora, viu? 0800 647 0050, 6733 896700. De olho na indústria especial Germipasto, mais uma vez, para que você tenha condições para você formar sua pastagem ou fazer palhada para o plantio direto, tá certo? Enquanto passava a matéria do Alfredo Okumoto com a Tainara Andrade, eu bati um papo com o Daniel aqui. A gente sempre está conversando e falando sobre o comportamento do mercado agropecuário. E eu falava para o Daniel o seguinte: ainda existe no Brasil, ou talvez a maioria dos produtores, na hora de escolher uma semente de qualidade, na hora de escolher uma semente de pastagem, o produtor ainda vai pelo preço. Ainda busca preço, tá certo, a gente está falando de uma condição especial, colocando aqui preços especiais, condições especiais de prazo alongado, estamos sim. Mas ainda assim tem muita gente que não se preocupa com a qualidade da semente que está sendo colocada aí na pastagem. Bom, na formação da sua área. O que isso traz de risco para você quando você não busca uma semente de qualidade? Primeiro, pragas, invasoras, nematóides que você pode levar para dentro da sua propriedade. Outra coisa, uma semente que não tem qualidade, o Daniel estava falando, vai gastar mais com herbicida, vai gastar mais com fungicida, o que for necessário para que essa pastagem possa desenvolver. Esses custos de gastos que você tem com a pastagem mal formada ou com a péssima escolha de uma semente de qualidade duvidosa, você tem que computar isso como gasto. Porque muitas vezes é igual a pirataria, viu? É igual pirataria. E tem semente pirata também no mercado. Alguém vai lá, compra um produto pirata, achando que está levando vantagem porque pagou mais barato, o produto estraga rápido, o produto traz prejuízo para aquilo que você está utilizando, de repente, o equipamento que você está utilizando, né? Ou não funciona e você é obrigado a comprar novamente esse produto. Outro dia um amigo meu comprou um relógio. Achou que estava comprando um relógio de marca famosa. Quando ele olhou, o ponteiro tinha caído. E aí, para trocar, lá garantia sou Joe. Então, meu amigo, é o seguinte, não adianta. Vai naquilo que é certo. Vai naquilo que vai te dar resultado. Não adianta, não é o preço da semente, não é essa conta assim, preço do quilo da semente, porque não é assim que compra semente. Não é pelo quilo. Não é mesmo. E mesmo pelo contrário, Éder, o produtor fazendo essa conta, né, do custo do quilo da nossa semente e a recomendação que ele utiliza para boa formação, eu tenho certeza de que é o menor preço do mercado. O custo por área, o custo por hectare, o custo por alqueire da formação da semente é o mais barato, por conta de tudo que nós mostramos, por conta de produzir a semente, por conta de não ter que comprar a semente no mercado, por conta da tecnologia embutida na semente para beneficiamento, para limpar essa semente, os tratamentos que tem. E aí a hora que o produtor faz essa conta, qual o custo de formação da área? Né? Quanto eu vou gastar para formar essa área? Quantos quilos de semente por hectare? E aí, sendo assim, eu tenho certeza de que ele vai ter o menor custo de formação, com a garantia da boa formação, com a garantia de levar semente de qualidade, de não levar impureza, de formar mais rapidamente a área. Como você falou, nós estamos falando de integração lavoura-pecuária e palhada. Não ter problema de nematóide, que é um outro ponto fundamental, muito importante. Por quê? Porque a Germipasto planta, ela conduz o seu campo. São áreas de soja e área de pastagem, o que garante uma excelente formação e essa garantia total da sanidade da semente. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver então um pouco da história da nossa semente, a semente da Germipasto, o que ela faz para que você tenha
a melhor semente aí na sua fazenda, formando melhor o seu pasto, formando melhor a palhada para o plantio direto. E nós sabemos, nós entendemos de produtores rurais. O que a GMPasto mais entende não é de semente, não. Entende de produtor rural, das necessidades que o produtor tem, viu? E a GMPasto só produz o que produz porque ela viu no mercado essas necessidades. Por quê? Os nossos diretores, eles também são produtores rurais. E só começaram o negócio de produzir sementes porque viu a necessidade do produtor rural. Eles sentiram na pele isso. A mesma coisa aconteceu com a VDTEC, né? A nossa equipe, a campo, percebia as necessidades e aí nós tivemos, então, a formação da VDTEC, porque os produtores entenderam que precisava de uma máquina para o plantio direto. E você fala encerrar o quê, meu diretor? A nossa participação ou encerrar nosso bate-papo aqui agora e chamar o vídeo? O que é? Hã? A participação já? Rápido, hein? Meia hora passou muito rápido, Daniel. Não deu tempo de falar muita coisa, não? Mas nós vamos atender, Éder. É o momento da gente de receber as ligações, de receber os contatos e levar todo esse diferencial que nós falamos aqui em preço, em qualidade, em condição de pagamento. Então, meu amigo, não perca tempo. Entre em contato com a nossa equipe, faça um bom negócio, garanta a semente que vai formar a sua pastagem e também você que precisa formar palhada, que precisa trabalhar a integração lavoura-pecuária, é momento oportuno. Maravilha. Durante essa semana, entre em contato com a GMPasto e faça um bom negócio. Com certeza. Nós voltamos ao longo do dia de hoje, várias vezes, na programação do Canal do Boi. Lembrando você desse De Olho na Indústria Especial GermiPasto, tá certo? Mas você pode ligar durante o dia todo. 0800 647 0050 e 6733 896700. Daniel, obrigado. Nós voltamos aos estúdios com Adriano Faleiros. Valeu, Éder. Obrigado também ao Daniel. Para você ver como passa rápido e não dá para o produtor perder tempo, né? É pegar a mão, passar a mão no telefone, ligar e aproveitar as boas condições. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia. Bom, é isso aí, não precisa esperar o pessoal estar no ar não, tá? Você pode fazer seus negócios ao longo de todo o dia, pega o telefone, entre em contato com a GMPasto, não perca essa oportunidade aí de dar uma ajeitada. Tá aqui o telefone, ó, tá vendo aí, ó, 3389-6700 ou pelo 0800-647-0050 para você dar aquela ajeitada aí na principal fonte fornecedora de alimentos para o seu rebanho, que é um pasto muito bem formado, né? A GMPasto, eu tenho certeza, vai te ajudar muito em relação a isso. Bom, eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar sobre a peste suína africana, que já atingiu a Polônia com 55 surtos registrados em javalis selvagens. E parte desses surtos foram detectados em regiões próximas à fronteira com a Alemanha. E daqui a pouco eu trago também para você informações sobre o nosso portal sba1.com. São 8 horas e 14 minutos, não sai daí não, volto já. 8 horas e 16 minutos, estamos de volta e para você que está sempre ligado aqui na programação do Canal do Boi, você pode acompanhar a gente além da televisão aqui também ao vivo pelo nosso portal sba1.com e também pelo nosso aplicativo SBA Play, além, claro, da nossa página no Facebook, página do Canal do Boi. E por falar em portal sba1.com, nós temos muito conteúdo exclusivo para você que está sempre ligado na internet aí e quer ficar por dentro das informações do agronegócio. Então eu vou te levar agora até a redação do Canal do Boi, onde já está posicionado meu amigo Douglas Ferreira aqui, que vai trazer informações para a gente do que é destaque no portal nesta manhã de segunda-feira, abrindo a semana de informações aqui no Canal do Boi. Bom dia, Douglas. Olá, Adriano. Bom dia a todos que acompanham o programa de hoje, acompanham a programação do Canal do Boi nesta segunda-feira. O destaque de hoje é que a oferta de suínos vem aumentando na China, segundo dados do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do país asiático. No mês de dezembro, o número de animais prontos para abate foi de 14,1% maior que o volume do mês de novembro. Os dados foram apresentados pelo vice-ministro da Agricultura do país durante uma entrevista coletiva uma coletiva de imprensa na semana passada. Vale lembrar que em 2019, a China perdeu boa parte de seu plantel de suíno por conta de uma contaminação de peste de suína africana. A falta de oferta da carne levou ao consumo de outras proteínas. A produção de carne de aves aumentou mais de 15%, enquanto a produção de carne bovina e ovina aumentou cerca de 3%. A notícia completa vocês podem acompanhar e conferir no portal sba1.com ou mais notícias também. Adriano. Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Bom, e para alívio de agricultores como Rafael, de Boa Vista do Cadeado, que você viu agora há pouco
na participação aí na matéria da Annelise Nicolodi, que estava dizendo aí que se não houver uma chuva rapidamente, ele pretende até parar com a produção lá no Rio Grande do Sul. Para o alívio de agricultores como o Rafael de Boa Vista do Cadeado, voltou a chover no Rio Grande do Sul no final da semana. Os volumes ainda são pequenos e irregulares, mas ajudam a minimizar as perdas. Depois de mais de 30 dias de tempo seco, voltou a chover no Rio Grande do Sul para alívio dos produtores rurais. Mas essa umidade não vai resolver os impactos já causados, sobretudo nas lavouras de milho sequeiro, onde a produtividade deve ser reduzida em 80%. As lavouras de soja, essa sim, a chuva veio em boa hora e deve pelo menos recuperar parte dos prejuízos, já que a planta está em desenvolvimento. Alívio também, para os produtores de leite, que já estavam sem reservas de comida para o gado e também sem água para os animais beberem. Entre ontem, no final da tarde e essa manhã, choveu entre 15 e 50 milímetros na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Mas vale lembrar que em algumas localidades ainda não choveu nada. Seguem as previsões de chuva para os próximos dias, mas essas previsões precisam ser confirmadas. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Bom, em 2019, as exportações brasileiras de carne suína somaram 739.700 toneladas e a receita, $1,5 bilhão de dólares. Recordes da série histórica da Secretaria de Comércio Exterior, iniciada em 1997. O volume de carne suína embarcado no ano passado superou os anos anteriores. Vamos saber mais detalhes acompanhando a reportagem do Vinícius Souza. Os números de carne suína que foram embarcadas nos últimos anos são expressivos, 16% de 2018 e em 8% o de 2017. Ainda segundo a SECEX, no caso do faturamento em dólar, o incremento foi de 33% sobre o registrado em 2018, mas ficou 2% inferior ao de 2017. Em moeda nacional, no entanto, foram registradas altas expressivas de 43,4% e de 33%, respectivamente. Além do volume elevado, o recorde da receita esteve atrelado ao preço médio pago pela tonelada em dólar e ao alto patamar de câmbio de janeiro a dezembro de 2019. As exportações de produtos de origem suinícola tiveram um preço médio de $2.143 a tonelada, 15% acima da média do ano de 2018. Já o dólar teve média de R$ 3,94 em 2019, alta de 8% frente ao ano anterior. O destaque em 2019 foi a China, que expandiu as compras e adquiriu 248 mil toneladas da carne brasileira, 92 mil toneladas a mais que em 2018, ultrapassando Hong Kong, que até então era o principal parceiro comercial do Brasil. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, e a peste suína africana, que dizimou milhares de porcos na Ásia, já ameaça agora a Alemanha, maior exportadora de carne suína da União Europeia. O alerta veio da Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, e causa preocupações sobre as exportações de carne suína que os alemães fazem para a China e também outros países da Ásia. É que a Polônia registrou 55 surtos de peste suína africana em javalis selvagens, e parte desses surtos foram detectados em regiões próximas à fronteira com a Alemanha, distante apenas 75 quilômetros. A informação é da Organização da Saúde Animal. E a OIE está cuidadoso com a sanidade, cuidadoso com a sanidade de aves e suínos. Os brasileiros já ganharam mercados por conta da boa reputação sanitária. Mas é importante ficar atento que até mesmo o Brasil não corre riscos o Brasil não corre riscos, de contrair essa doença. Foi o que alerta Aniel Mendes, diretor técnico da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Acompanhei. E na diretoria da Associação Brasileira de Proteína Animal, nós temos Ariel Mendes. Ariel Mendes, que vem lá da antiga UBA, União Brasileira de Avicultura, depois o UBABEF, e que trabalha há anos, há décadas, sanidade animal. Hoje, sanidade dá lucro para o Brasil. Foi o que Ariel Mendes falou agora há pouco para a imprensa aqui, numa coletiva avaliando o ano de 2019 e as perspectivas para a avicultura e suinocultura em 2020. Doutor Ariel, há muitos anos o senhor defende sanidade, até repetitivamente. Hoje o Brasil tem lucro com essa prevenção
que foi bem feita nos últimos anos? Com certeza. O Brasil hoje ele exporta a sanidade, né? O Brasil, a partir do momento em que começaram a pipocar focos de influenza aviária no mundo, na Ásia e na Europa, por exemplo, o Brasil assumiu a liderança, isso já em 2005, na exportação de frango. Nós pegamos vários mercados que eram da Tailândia, com quase 1.000 focos de influenza aviária, saiu do mercado da exportação, que era o terceiro maior exportador, saiu do mercado de exportação de frango in natura e o Brasil assumiu a liderança, né? E a partir daí. Então hoje nós exportamos sanidade. Então investimento em sanidade é investimento, né? E esse mesmo caminho nós estamos seguindo com os suínos, com a produção de suínos, né? Basicamente, no caso de Santa Catarina, por exemplo, que é livre de aftosa, sem vacinação, nós abrimos mercados como Estados Unidos, como Japão e como Coreia mais recentemente, que eram mercados fechados para o Brasil. E estamos agora muito próximos de abrir o mercado do México também para o suíno. E tudo isso graças à sanidade. O senhor tem um trabalho já de convencimento há muitos anos do produtor para evitar que a doença chegue aqui. Estaremos livres da gripe aviária e da peste suína africana? 28 países já estão contaminados. Vivemos mais um momento em que ganhamos o mercado por conta de sanidade? Na realidade, o Brasil não é uma ilha. O Brasil está sujeito, hoje com a globalização, com uma pessoa tomando um avião lá na China, por exemplo, e amanhã ou depois da manhã ele chegando aqui no Brasil. Então, o trabalho de prevenção é no sentido de que esse viajante ou um brasileiro que vai para o exterior não entre numa granja. Então, hoje as nossas granjas estão fechadas para visitantes, né? E isso é um ponto fundamental da prevenção, evitar o contato, né, de pessoas que podem eventualmente estar trazendo o vírus ou na roupa ou no cabelo, né? Então temos aí normas de biosseguridade que determina tempos de quarentena para que a pessoa, mesmo não tendo contato com aves ou com suínos lá fora, ele tenha que obedecer para poder ter contato com animais aqui no Brasil. Então a biosseguridade é fundamental. Em segundo lugar, é a questão da preparação para a detecção de focos e para a identificação de focos e para a erradicação. Então, em primeiro lugar, a questão do laboratório. E foi uma coisa que nós trabalhamos muito com o Ministério da Agricultura, ampliando o número de laboratórios para diagnóstico de influenza aviária. E agora nós estamos fazendo o mesmo trabalho com a peste suína africana para que o vírus, se entrar no país, ele seja identificado rapidamente. Então, comprovada a entrada do vírus, aí entra a erradicação. Aí entra, então, o setor oficial, o Ministério da Agricultura, com os GEAs, que são os grupos de emergência, para isolamento daqueles focos e para erradicação. Então é isso que o mundo espera, é isso que a própria OIR reconhece hoje. O importante é que o país tenha capacidade de diagnóstico e capacidade de erradicação de focos. E tudo a base do trabalho que a gente tem feito nos últimos anos aí é para melhorar essa capacidade do país. Essa sanidade que o Brasil tem hoje, essa proteção para frango e para suínos, é que determina a expansão para o Brasil de um mercado de genética que hoje cresce? Exatamente. O Brasil hoje se transformou numa plataforma de exportação de material genético, principalmente para a avicultura, tanto para frango de corte como para ovos também. E o Brasil hoje exporta, abastece toda a avicultura da América do Sul. Exportamos ovos também controlados para a Europa, para a produção de vacinas. E agora, recentemente, o Brasil habilitou empresas brasileiras para exportar material genético de aves para a China. Exportamos para a Índia, para vários outros mercados. E isso, basicamente, é pela sanidade. O Brasil é o único dos grandes produtores avícolas que nunca teve um caso de influenza aviária. E no caso de doença de Newcastle, que muitos países têm, faz mais de 15 anos que a gente não tem nenhum foco no país e os últimos 2 focos foram em avicultura familiar, em avicultura de fundo de quintal. Então, isso abriu muito, né, a possibilidade do Brasil para exportar e ele vai ser, já é um grande exportador de genética, mas vai ser maior ainda nos próximos anos, por conta da sanidade e também por conta da qualidade do material genético que a gente produz, né? Então, isso também é um diferencial e muitos países hoje preferem, às vezes até pagando um pouquinho mais caro, importar do Brasil do que importar dos Estados Unidos ou de alguns países da Europa que são tradicionalmente exportadores de material genético. Para a suinocultura isso também pode ocorrer?
Pode ocorrer. Inclusive, nós estamos com um trabalho agora forte, já exportamos genética basicamente para a América do Sul, estamos com um trabalho de conscientização forte com o setor de genética do Brasil para implementar o programa de compartimentação, ou seja, existe uma instrução normativa do MAPA que é semelhante ao projeto de compartimento de frango, para que a genética de suínos também se compartimente, que é, na realidade, como se fosse um seguro. Na eventualidade da entrada de peste suína africana no país ou da ampliação da entrada do peste suína clássica na zona livre, eles possam continuar exportando material genético. Então, o programa de compartimentação para suínos está aí, é apenas questão deles implementarem. Tem custo? Tem um custo, na realidade são essas granjas de alta genética são granjas com alta biosseguridade, mas de qualquer maneira tem um investimento em melhoria de biosseguridade, a questão dos testes também, a questão de papéis de registro que tem que ser incrementados. Então, mas isso é uma garantia para a eventualidade de termos uma doença no país. Bom, você ouviu Ariel Mendes, que argumenta firme, hoje o Brasil tem uma expansão de carne suína e carne de frango no mercado internacional graças à sanidade. Ou seja, proteção, prevenção, sanidade, dá dinheiro. Exatamente, né? É como um bilhete de loteria. Para você ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete. Nós estamos comprando o bilhete já há bastante tempo e temos ganho aí vários prêmios, que é a abertura de novos mercados, e isso gerando renda e empregos aqui no país para o nosso produtor. Bom, agradeço a entrevista do Dr. Ariel Mendes, diretor técnico e diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal. Agradeço a entrevista do Dr. Ariel mais uma vez. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. Bom, com essa participação do Dr. Ariel, a gente chega ao final desta edição do Bom Dia Produtor. Lembra você que mais informações sobre a programação do Canal do Boi ou também sobre o agronegócio você tem acessando sba1.com. Deixo aqui um abraço apertado para você, desejo uma semana abençoadíssima. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 7 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.